Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu gostaria de fazer de duas coisas uma só. Eu quero trazer uma pregação / estudo sobre o Espírito Santo e trazer um franco entendimento acerca de uma coisa que tem me incomodado muito nos últimos dias. Eu não sei se você percebeu, existe um movimento de transformar em heresia o movimento pentecostal. Então nós estamos tendo um grupo muito grande de youtubers que eles começaram trazendo à tona, dizendo que o movimento neopentecostal é heresia. Agora, eles já assumem definitivamente que parte do movimento pentecostal é heresia. Agora, pasmem, senhores, quais são os motivos? O motivo número 1, o movimento pentecostal crê no arrebatamento da igreja. Para eles, o arrebatamento é uma pregação inexistente. Eles não creem. Eles acreditam que a igreja vai passar por uma tribulação. Mas o segundo motivo, para mim, é ainda pior. Eles acreditam que o batismo de fogo, esse batismo que nós pregamos de fogo, que é um batismo também de revestimento de poder, eles acreditam que esse fogo mencionado pelo profeta Malaquias, também em referência a João Batista, João Batista fala de Jesus, é um fogo do inferno, e que esse fogo não seria fogo do Espírito. Você já ouviu isso? Um outro ponto mais grave que eu vejo também na linha de entendimento, é quando eles começaram a pregar e a ensinar que as línguas estranhas não são necessariamente ou obrigatoriamente evidência do batismo com o Espírito Santo. E eu quero hoje me esforçar a te explicar a gravidade dessa linha de pensamento. Nós temos hoje muitos irmãos pentecostais que não acreditam tanto, mas tanto, que se ele não fala em línguas, isso não é de todo tão grave, porque ele é batizado com o Espírito Santo, mas não fala em línguas. Então nós temos esse problema, esse pepino para nós descascarmos, e não era assim antes, né? Nós, em 1994, o Brasil tinha 11 milhões de crentes. Hoje nós somos 85 milhões. Isso nos levou a quase 40% da população. E eu vou te dizer, quem está nos morros, quem está nas montanhas orando, quem está nos bairros pobres, são os pentecostais. Você não vê crente tradicional evangelizando em favela ou em morro. Mesmo porque é muito mais cômodo, eu costumo dizer que é mais fácil você mudar o jeito de crer do que o jeito de ser. Quando você não consegue mudar de vida, você muda de teologia. É mais cômodo. E eu quero, nessa noite, caminhar junto com você, entendermos um pouco disso, e você vai ver que ao final, de cada 10 pessoas que dizia que não era batizado com o Espírito Santo, pelo menos 8 eram e não sabiam. É muito importante isso. Quem está pronto para isso? Que bom. Eu vou pedir aqui para o pessoal da tela, onde é que fica o texto bíblico, a referência minha. Dá uma ajuda para mim, o meu retorno de texto bíblico. Nessa tela? Bacana. Qualquer coisa que eu falar, pode jogar o texto, não precisa esperar eu dizer projeta. E quando o texto estiver na tela, deixa ele até o próximo texto, para que todos nós possamos também entendermos junto de forma detalhada. Vamos orar. Espírito Santo, esse é o seu lugar, esse é o seu momento. Esconda-me atrás de ti, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo
falando a nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, acerca do Espírito Santo, a primeira coisa que nós devemos entender é que a descida ou o derramar do Espírito Santo não é uma coisa prioritária do Novo Testamento. Batismo com o Espírito Santo já ocorreu por várias outras vezes no Velho Testamento. O primeiro texto a ler em questão do Espírito Santo sendo derramado e batizando com o seu Espírito, olha que coisa interessante, está em Números no capítulo 11, a partir do versículo 25. A história que nós temos aqui, ela começa com o povo de Israel pedindo carne, cansado de comer maná, e isso traz uma indignação muito grande a Deus, que chama Moisés e diz: manda o povo se aproximar, que eu darei carne. Eles vão se fartar de tanta carne, que vai sair carne por todos os buracos de seus corpos. Ele falou exatamente isso, pode acreditar. O Senhor disse: vocês vão comer carne, vai sair pela orelha, vai carne pela boca, vai sair carne pelo nariz. Aonde tiver um buraco, vai sair carne. Tanto que Deus estava indignado. O profeta Moisés aproveita que Deus está falando sobre isso e ele tece uma reclamação a Deus, porque Moisés estaria liderando uma multidão de 3 milhões de pessoas. E a alternativa que Deus dá para Moisés é essa: chame 700 anciãos de sua confiança, reúna esses anciões na tenda do encontro, e eu descerei e falarei contigo. O Senhor então diz a Moisés: vou tirar do espírito que está sobre você e vou liberar aos anciãos. O mesmo espírito. A partir do verso 25, pode projetar, por favor, Números 11 e 25, aqui no meu retorno ao dali, né? Estou tentando ler, gente, até com óculos. A gente vai ficando assim. Eu agora no dia, a partir do final de outubro para o início de novembro, eu vou ser avô. E aí, irmão, avô com 44 anos, se não tiver dor ou problema na vista, está morrendo. A partir do verso 25 diz assim: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés, e colocou sobre as 70 autoridades. Olha que texto poderoso. Quando o Espírito veio sobre eles, o quê? Eles profetizaram, mas depois nunca mais. Então, ponto número 1. A grande diferença de quando o Espírito Santo descia no Novo Testamento está aqui, ó. Era para uma finalidade temporária. Você vai se lembrar de Bezalel, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, para que ele pudesse desempenhar um papel artístico. Ele desempenhou os 7 altares do tabernáculo móvel no meio do deserto, mas ele também construiu artesanalmente os véus, não sei se é véus, né? E esses véus eram feitos de fios de puro ouro egípcio. Ele talhou com bastante precisão o altar, ele talhou a pia, ele talhou o candelabro, ele talhou a mesa dos pães da preposição, de incenso e a arca da aliança. E é claro, é evidente que durante todo o tempo que Bezalel estava trabalhando, o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui você está vendo que nesse ponto interessante aqui, esses 70 homens receberam o Espírito Santo, mas depois não. Foi justamente para aquele ofício, e eu até acredito que provavelmente quando eles iriam ter contato com o povo, se essa descida do Espírito era para que eles tivessem sabedoria, o Espírito Santo viria também sobre eles. Você vai se lembrar de Sansão.
Toda vez que ele orava, pedindo ao Espírito que viesse sobre ele, toda vez que o Espírito Santo vinha sobre ele, ele tinha uma força descomunal, mas depois ele perdia esse Espírito Santo. Vamos continuar no versículo 26, seguindo o verso 25, diz que o Espírito Santo repousou sobre eles, eles profetizaram, depois nunca mais. No verso 26, isso aqui é muito legal. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o de outro Medade, nome bom para filhos, né? E olha isso, Medade, Eldade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, profetizaram dentro do arraial. É interessante, olha, presta atenção. Esse tabernáculo de Moisés era construído de 3 partes, e depois o templo de Salomão foi feito baseado nesse tabernáculo. E haviam pessoas que podiam entrar no templo, mas escute bem, durante toda a história do Velho Testamento, não eram todos que podiam sacrificar ou fazer alguma coisa dentro do tabernáculo ou do templo. Vale lembrar que o rei Uzias ofereceu um sacrifício a contragosto de Deus dentro do templo, acendeu incenso e teve seu reino cortado por isso. Agora olha que coisa interessante, Eldade e Medade estavam do lado de fora e haviam mais de 600.000 homens do lado de fora. Eles não estavam dentro do tabernáculo. Por quê? Porque eles não eram, Eldade e Medade, um dos 70. Josué era, mas Eldade e Medade não eram um dos 70. Mas olha o que aconteceu. No arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito Santo. E continua dizendo, eles não saíram da tenda, mas profetizaram no arraial. Olha o verso 27. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, olha lá, sempre tem esses, Eldade e Medade profetizam no arraial. Mas isso foi feito de uma forma jocosa, em tom de fofoca. No verso 28, e Josué, filho de Nun, caiu na pilha dos fofoqueiros. Josué, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lo. O que você acha da história? Os camaradas estão lá cheios do Espírito Santo, 600.000 homens orando em línguas e profetizando, cheios do Espírito Santo. Na cabeça dos jovens que foram contar para Moisés, é tipo assim, isso é coisa só de Moisés. Só Moisés que pode ter o Espírito Santo. Porque na realidade, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre alguns reis, vinha sobre sacerdotes e vinha sobre profetas. Realmente é estranho 2 rapazes profetizarem no Espírito Santo igual Moisés. Então o povo achou isso muito estranho. O que você acha? Comenta aqui embaixo, vai lá. É interessante que quando Josué, ouvindo esses irmãos com exagero de zelo, Josué entrou na pilha e disse, Moisés do céu, a coisa é grave, tem uns 600.000 homens no... Proíbe, Moisés. Olha o que Moisés falou para Josué. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor derramasse sobre cada um o seu Espírito. Ai, que delícia.
Literalmente você está vendo uma sequência de um derramamento poderoso, uma espécie de um culto de Atos 2, só que no deserto, com 3 milhões de pessoas, sendo que 600 mil tiveram um toque pessoal do Espírito Santo. Não é possível que nós vamos perder para um povo lá do deserto, que não tinha nem a metade da informação que nós temos. Eles não tinham nem noção de todo o conteúdo e contexto do Espírito Santo. Mas não para por aí. Para você entender, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, é isso que eu vou te dizer. Ele é profetizado no Velho Testamento com todas as línguas que eu estou lhe dizendo. Isaías, no capítulo 28, no versículo 11. Vamos analisar. Eu quero analisar esse texto aqui em duas versões distintas da Bíblia. Isaías 28 e 11. Preste atenção. Olhe bem. O que eu amo no profeta Isaías, primeiro, sua obediência. É o profeta mais obediente, junto com Jeremias. Deus chegou e falou: Isaías, tire toda a sua roupa, e você vai andar completamente nu, por toda a nação, por 3 anos. É doido, é? Não tem um rapaz aí andando de peruca por aí? Mas esse não tem nada a ver com Isaías. O profeta Isaías andou completamente nu por 3 anos, só que é uma coisa tão forte que o povo não tinha coragem de olhar para ele. Era um santo homem de Deus. Mas por que Deus pediu isso? Porque Isaías estava provando que a nação de Judá iria para o exílio daquele jeito, completamente nu. Igual a ideia de Oséias também. E o profeta Isaías é o único profeta que ele profetizou todas as fases da igreja. Ele profetiza Jesus menino, ele profetiza Jesus talmidim, ele profetiza Jesus grande, Jesus pregando, e o Jesus morrendo e ressuscitando, quando ele chama de Emanuel. Ele profetiza por várias vezes o derramamento do Espírito Santo. Isaías 44, no versículo 3. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, derramarei da minha unção sobre sua descendência. Mas ele profetiza o batismo com o Espírito Santo, olhe bem, ao modelo de Atos 2, com a evidência das línguas. Os irmãos precisam entender que a língua estranha não é um apetrecho, as línguas estranhas não é um capricho nosso, como dizem por aí, que é uma doutrina de 100 anos. Isso é de uma desonestidade intelectual e teológica muito grande. Olhe bem, voltando o texto, Isaías 28, versículo 11. Eu amo esse texto porque ele não é só um texto maravilhoso, mas ele é um texto engraçado. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Bom, o que nós estamos lendo aqui? Bom, o profeta Isaías profetizou o nascimento de Jesus, aconteceu. Profetizou o seu enchimento espiritual, aconteceu. Profetizou sua morte, aconteceu. Profetizou sua ressurreição, aconteceu. Profetiza o milênio, vai acontecer. Profetiza o seu retorno, aconteceu. E ele profetizou o Espírito Santo sendo derramado em toda a carne, porém com a evidência das línguas, com todas as palavras, língua estranha e lábios trôpegos. Aí você tem que perguntar: o que é lábios trôpegos? Bom, o grande evangelista e teólogo John Wesley foi visitar os morávios na Bavária. Quando ele chegou, haviam ali mais de 3.000 pessoas que, para estar lá na fazenda de Conde Zinzeldorf, eles não podiam brigar, eles tinham que ler a Bíblia em conjunto e orar uma torre de oração de 24/7. Eles oraram 24/7 por 100 anos.
E quando Wesley foi visitar esses morávios, ele chegou e ele afirma que foi uma loucura o que ele viu. Eles estavam no momento de busca do Espírito Santo. Wesley volta para Londres. O seu irmão Charles fala: e aí, como é que são os morávios? Wesley disse: eu não sei se eu digo não entendo, ou eu não sei se eu digo é doido. Aí Charles pergunta: por que doido? Porque não tem um naquele lugar que não gagueja. Falou: como assim gagueja? Eles ficam tremendo a boca. Como? O que é isso? O que você precisa entender nesse conteúdo é o seguinte: não é língua trôpega. Na ACF está dizendo lábios gaguejantes. Em algumas Bíblias está lábios gaguejantes, é a mesma coisa. Não está dizendo língua trôpega, nem língua gaguejante. Está falando isso aqui, ó. Todos nós já passamos por essa fase quando fomos batizados com o Espírito Santo. É isso aqui, ó. Você já ouviu esse som? Quem já ouviu esse som? Isso é lábios trôpegos. Parece uma gagueira. Teve um engraçadão que falou esses dias na internet: esse povo pentecostal só sabe miar. Tá bom, eu aceito, a gente mia bem. Eu não vou ficar chateado com isso. Então, quando o profeta Isaías, ele vai profetizar o batismo com o Espírito Santo, porque o profeta, ele anda no futuro. Aquilo que ele estava vendo, seu argumento foi lábios trôpegos e língua estranha. Pastor, o senhor consegue nos provar? Porque agora está assim, né? O povo anda viciado em youtuber. O camarada nunca plantou uma igreja, está ensinando a gente a plantar igreja no YouTube. O irmão ouve 10 pregações na semana e ouve uma de seu pastor. E daqui um pouco ele está questionando o seu pastor. E o cara fica: não, mas porque o outro disse assim. Eu não quero nem saber quem disse, irmão. Quero saber se foi bíblico. Não quero saber da opinião. A opinião pode ser bonita. Eu quero saber se ela é bíblica. Então nos mostre hoje. Porque eu ouvi um camarada dizendo: só em Atos 2 que você tem a obrigatoriedade das línguas. Gente, isso é de uma desonestidade tão grande. Mas por que eles falam então? Porque infelizmente o movimento pentecostal não lê Bíblia. Então cola. A gente vai conferir. E vai repetindo. E vai repetindo para o outro. Então, preste bastante atenção. Não há na Bíblia batismo com o Espírito Santo. Eu vou repetir. Todas as vezes que houve nessa linguagem, batismo com o Espírito Santo, está arrolado às línguas. Não tem. Não tem. Vamos, das 4 vezes que o Espírito Santo desceu, no livro de Atos, lá estavam as línguas. E se você usar o argumento do tipo, estava para aquela época. Bom, estava por que aquela época? Porque o mundo precisava ser evangelizado. E hoje não. Não, a dom de cura estava para aquela época. Hoje não tem doente. Expulsar demônio foi para aquela época. Hoje não tem demônio. O poder do Espírito Santo foi restrito a um grupo de 5.000 pessoas e nunca mais. Olhem os irmãos, como que isso é danoso para a igreja do Senhor Jesus, essa teologia. Eu vou fazer o seguinte: das 4 vezes que o Espírito Santo desceu, 3 vezes foi com o mesmo pregador, no meio da mensagem desse pregador. Uma delas foi com o apóstolo Paulo.
e as outras 3 com o apóstolo Pedro. Eu vou começar essa história de trás para frente, ou seja, de Atos 19 a Atos capítulo 2. Mas também é muito importante você se lembrar que pegar a cronologia do derramar do Espírito Santo, de Atos 2 a Atos 19, que é onde eu vou começar, nós temos 23 anos de tempo. De Atos 19 para Apocalipse 2, 50 anos. Mas o que tem a ver Apocalipse 2 com essa história? Porque por 3 vezes citam a mesma igreja. A igreja de Éfeso é citada na carta, a igreja de Éfeso é citada no livro de Atos, no caso 19, e a igreja de Éfeso é citada também em Apocalipse 2. Então o Espírito Santo é derramado em Atos 2, 23 anos depois, temos o último registro de Atos, que é em Atos 19, olha que interessante, e Atos 19 e Apocalipse 53 anos, isso nos dá um período de tempo de 73 anos, para aquela última igreja que foi avivada, perder o primeiro amor. É isso que eu queria analisar com você. Começando em Atos 19, vamos começar a partir do versículo 2. Atos 19, a partir do versículo 2. Disse-lhes Paulo: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Deixa o texto aí na tela. Paulo está dentro de uma cidade helênica, no sentido de cosmovisão grega. O apóstolo Paulo pregou 75% em territórios gregos. Ele falou por mais de 38 vezes a frase: eu não vim pregar com sabedoria humana. Ele falou 52 vezes a palavra vãs filosofias, porque ele estava dentro do território grego. O apóstolo Paulo prega todas as cidades que você vai ver ele pregando no livro de Atos, a maioria é dentro da Grécia: Atenas, Tessalônica, Colossos, Coríntios e todas as cidades. Nesse ponto aqui, ele chega dentro de uma cidade asiática, com uma cultura helênica absurda, pois tem o templo de Diana, o maior templo de Diana no mundo na época. A cidade de Éfeso tinha então 150 mil habitantes. A cultura dos territórios gregos é que eles tinham os anfiteatros enormes, e ali as pessoas iam para ouvir Platão, Sócrates, Heráclito, Epicuro, e os misóicos, os estoicos, epicureus, e lotava de 5 a 6 mil pessoas, para ver um filósofo ficar falando nada com coisa nenhuma. E o apóstolo Paulo invadia esses teatros. Você vai ver em todos os textos, começa a partir do capítulo 13, dizendo o texto assim: e Paulo debateu com os epicureus. Nós estamos falando de 5 mil pessoas num teatro. O que é interessante é que Paulo vai amadurecendo. Ele começa no capítulo 13, não tendo resultados, apanhando, e ele vai para outra cidade, apanha de novo, e ele começa a não ter resultados. Mas quando ele chega no capítulo 19, é o apogeu do seu ministério. Por quê? Desde o capítulo 13, é a única vez que você lê a frase: veio sobre eles o Espírito Santo. Olha como Paulo chega para pregar em Éfeso. Ele está vindo de Atenas e Coríntios. Lá em Atenas ele vê um altar gigante diante de 5 mil pessoas, e o altar estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo cita esse altar para falar de Jesus. Ele passa por Corinto, e quando ele chega em Atenas, é o ápice do poder de Deus na vida de Paulo. E ele começa, não pergunta: e aí, tudo bem com vocês? Como é que estão seus filhos? Como é que está a família? Na primeira pergunta de Paulo é: vocês receberam o Espírito Santo?
Irmão, aonde eu estou, eu prego o Espírito Santo. Eu estou dentro de, se eu descobrir que eu tenho um crente, se não tem crente, eu prego Jesus. Se tem um crente, eu estou dentro de elevador, tudo bem, paz, meu pai. Você já tem o Espírito Santo? Eu já ministrei o Espírito Santo dentro de avião, foi um peteco. Não faria de novo. E a pessoa está bem, ela está bem, está bem sim. Já ministrei o Espírito Santo dentro de elevador, já ministrei o Espírito Santo em shopping, e eu estava pregando no interior do Brasil, em Santarém, e já ministrei o Espírito Santo na rua, mas aconteceu um negócio dentro do cinema que foi muito engraçado. Eu e minha esposa estávamos em Londrina, e era uma segunda-feira, feriado, falei, vamos no cinema assistir um filme? Estava passando um filme de Nicolas Cage, Apocalipse. Quando chegamos não tinha ninguém no cinema, só eu e a minha esposa. Falei, pronto, é nóis. Tem ninguém no cinema, que delícia, assim que é bom, né? Deu 5 minutos, entrou um casal e sentaram na fileira de trás, na minha direção, fungando meu cangote. Falei, gente, o cinema inteiro é para eles, por que eles fizeram isso? Deu mais 5 minutos, o rapaz bateu no meu ombro. Paz do Senhor, pastor. Irmão, eu sou colérico, vulgarmente conhecido barraqueiro. Eu olhei para trás e só disse assim, irmão, você estava me seguindo? Como assim? Pai do Senhor, pastor? Aí, falou, não estava não, mas vou te contar uma história. E o filme rolando, e o irmão contando a história. Falei, conte a história. Ele disse, ontem eu tive um sonho, pastor. E no sonho, alguém me disse, amanhã, às 3 da tarde, você vai no cinema. E lá você vai encontrar o pastor Hernani. Ele vai orar, e você vai receber o Espírito Santo. Olha, crente é uma lindeza. O povo tudo acreditou num negócio desse, gente. Crente é um bichinho purinho demais, né? Vocês acreditaram. Eu levantei e falei assim, eu vou te contar outra história. Eu estava pregando em Santarém, no norte do Brasil, num estádio, e veio um moço, muita gente sendo curada, e veio um moço, olhou para mim e disse assim, falei, você é surdo? Ele, Eu olhei para aquele camarada, os irmãos se lembram, quando Paulo curou o paralítico, e um homem fingiu que estava curado, e depois começou a incomodar o povo de Deus, e Paulo orou e o homem ficou o quê? Cego. Isso se chama cura reversa. Teologia paulina. Paulo orou e o homem ficou cego, gente. Coisa poderosa, né? Eu estou olhando para aquele homem ali, aquele homem daquele jeito, eu lembrei do nada nada, é o Espírito Santo que põe, né? Veio na minha mente a história de Paulo com o feiticeiro. Que ele ora e o feiticeiro fica cego. Você vai ficar cego por você atormentar o povo de Deus. Pum, ficou cego. Falei, gente, o que eu estou lembrando disso? Eu olhei para o camarada e falei assim, você não é surdo, mas a partir de hoje, você vai ficar surdo. O cara ficou surdo na hora. Tem gente aí com dó. Irmão, a coisa mais grave que existe é blasfemar e zombar do Espírito Santo. A zombaria não era comigo, mas graças a Deus eu não sou Deus. Voltei 6 meses depois naquela cidade, estava ali o camarada assistindo o culto, ouvindo e falando. Aí eu fiquei igual o Jonas, chateado demais. Nós temos um problema muito grave com justiça própria, né, irmão? É humano, não tem como, é humano. É igual o Jonas, ficou chateado. Em vez de glorificar pela salvação da cidade inteira, ficou chateado. Queria que o povo morresse.
Eu não queria que o rapaz morresse, eu queria que ele ficasse surdo. Então o rapaz olhou para mim e disse: pastor, o senhor está me ouvindo? Eu olhei para ele e falei: colérico, gente. Tem um povinho aí que sabe o que eu estou falando. Pastor, eu estou ouvindo, estou falando. Eu falei: eu estou vendo. Por que você está ouvindo e falando? Porque eu fui a Deus, eu me arrependi, eu chorei, Ele me perdoou. Falei: irmão, que bom. Deus te perdoou, né? Que bom. Bom para você. Agora, nunca mais, meu filho, zombe do Espírito Santo. Você encontrou misericórdia, mas na próxima eu não sei se você vai encontrar misericórdia ou não. Você pode brincar com a minha cara, mas não brinque com o Espírito Santo. A prova é tão que você ficou surdo. Quanto tempo você ficou surdo? Ele falou: 1 mês e meio. É muito tempo, já estou satisfeito, Senhor. Eu contei para esse rapaz dentro do cinema e disse: você entendeu o que eu disse? Você me disse que teve um sonho, e nesse sonho você viria aqui, iria receber o Espírito Santo e etc, etc. Foi. Isso tudo que você me contou é verdade? É verdade, pois é. Você entendeu o que eu falei da história minha lá do Pará? Não, me explica, vou te dizer. Eu vou orar por você, para você receber o Espírito Santo. Se você estiver mentindo, não é o Espírito Santo que você vai receber, não. O que eu queria é dissuadi-lo da história. É muito difícil acreditar num negócio desse. O jovem pegou, olhou para mim, deu a mão, falou assim: eu topo. Ai, irmão, aí me deu uma vergonha. Era verdade. Eu não sabia onde colocar a cara, porque realmente Deus havia falado com ele em sonho, igual a história de Pedro e Cornélio. E aí, pastor? Vai ministrar o Espírito Santo ou não? É claro. Fique em pé, em nome de Jesus. Recebeu o Espírito Santo. E está lá ele e a esposa. E a minha esposa: e agora, o que é que vamos fazer? Nada, vamos voltar a assistir o filme. Jesus aí. Voltei a assistir o filme, cheio do Espírito Santo. Terminou o filme, ligou a luz, minha esposa. E eles falaram: não são meus filhos, não conheço, não são obreiros. Deixa ele cheio do Espírito Santo aí, ó, que passar ele vai embora para casa. Bom, irmão, contei um pedaço disso para você entender. Olha o que diz o texto aqui, ó, versículo 20 a 19. No versículo 6, tinha saído da página aqui. Pode continuar ali. Não, Atos 19, é o verso 3. Paulo perguntou: já recebeste o Espírito Santo? Eles responderam. Olha o que eles responderam: nem sabemos que haja Espírito Santo. Irmão, é de uma responsabilidade tão grande da nossa parte que cada pessoa receba o Espírito Santo. Existem duas obras da graça de Deus para nós. A primeira, número 1, é receber Jesus. Após receber Jesus, é de uma obrigatoriedade que cada um receba então o batismo com o Espírito Santo. Jesus Cristo disse que quando ele subisse, o Espírito Santo seria a sua prioridade. O Espírito Santo foi prioridade para Jesus. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Deus ungiu Jesus com poder. É com o Espírito Santo. Por isso andou fazendo milagres. Irmão, você precisa pôr na sua cabeça duas coisas graves. Primeira, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, isso deve ser sua prioridade. Segundo, você já é batizado com o Espírito Santo e pode estar precisando ser revestido, pode estar precisando de renovo. No texto em questão, eles dizem: nem sabemos que exista Espírito Santo.
Tem igreja aí que, se o Espírito Santo for embora, eles nem vão perceber. Percebeu? Olha a importância que Paulo está dando ao Espírito Santo na cidade de Éfeso. E é interessante que os resultados disso aqui são os maiores, até maior que Atos 2. Porque agora o apóstolo Paulo, ele começa pelo Espírito Santo. E continua, Paulo, verso 3. E perguntou-lhes então: em que sois batizados? Eles disseram: batismo de João. Muitos deles eram discípulos de João, por serem também discípulos de Apolo, mas não sabiam da doutrina do Espírito Santo. Paulo vai tecer uma pregaçãozinha. Certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora olha o verso 6, poderoso verso 6. O que eu quero que você olhe no verso 6? Primeiro, a evidência, o que acompanha esse batismo com o Espírito Santo. Verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles. E o que aconteceu depois? E começavam a falar em línguas e profetizar. O maior avivamento da Bíblia foi um avivamento regado de línguas. Eu vou passar um pouquinho para você ver, olha o resultado disso. E impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizavam. Agora, eu vou lá para o versículo 9. Olha o que aconteceu. Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, isto é, o caminho era a religião de Cristo. Perante a multidão, retirou-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias nas escolas do certo tirano. Tirano era o dono do salão do teatro. Verso 10. Durou isso por espaço de 2 anos. Olha que poderoso. De tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus e gregos. Agora segura-te na cadeira. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O apóstolo Paulo agora entrou no caminho certo. Ele percebeu que quando você vai em um ambiente, você dá total liberdade ao Espírito Santo. Olha o que começa a acontecer. De sorte que até os lenços e aventais que levavam seu corpo, os enfermos eram curados, as enfermidades surgiam deles e os espíritos malignos saíam. Veja, isso aqui é muito poderoso, mas é inédito na história de Paulo. Quer ver o verso 13? Alguns dos exorcistas judeus ambulantes, é isso mesmo que você ouviu, exorcista ambulante. O cara está na rua dizendo: quem tem demônio vem aqui para eu expulsar. Esses rapazes eram 7 rapazes, filhos do sumo sacerdote da sinagoga de Éfeso. E esses rapazes acostumavam ou fingir que estavam expulsando demônio e ganhavam dinheiro para isso. Mas olha o que aconteceu. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham demônios, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seba, judeu, principal dos sacerdotes. 15. Respondendo, porém, o espírito maligno, isto é, o demônio, disse: conheço a Jesus e conheço Paulo, mas e vocês, quem sois? Olha o que aconteceu. Saltando neles o demônio, assenhorou-se deles, porque tinha mais força do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Verso 17 começa o avivamento. E foi notório a todos os habitantes de Éfeso, 150 mil habitantes, todos crentes e devotos de Diana, tanto judeus como gregos,
caiu um temor sobre toda a cidade, e o nome do Senhor foi engrandecido. É esse tipo de derramar do Espírito Santo que nós queremos, irmãos. Eu sou de uma época que os servos do Senhor lotavam as praças. Eu estou aqui para declarar que vai vir um derramar do Espírito Santo sobre a sua casa. Eu estou aqui para declarar que tem uns aí que vão entrar no emprego e pessoas serão curadas, demônios irão cair por terra. Nós vamos viver uma nova estação de derramar do Espírito Santo, que vai fluir, vai derramar, vai trazer sinais, maravilhas, libertação. Tem alguém aqui comigo? Mas isso não é o ponto alto. É só o começo. Continua. Isso foi notório por todos em Éfeso. Agora o verso 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente seus pecados. Meu Jesus! Nós estamos lidando com uma cidade helênica. Você sabe o que é helenismo? Helenismo é o conjunto de cosmovisão que une Índia, que une Babilônia, que une Persa, que une e Egito. Quem fez essa união de cosmovisão, que quando chega na Grécia, aquele mundaréu de deuses? Alexandre. E Alexandre chamou isso de Hélén. Daí foi o nome da nação, Hélén. Grécia é o significado. Hélén é o nome da nação, até hoje, Hélén. Daí surge helenismo, helenização, e dentro da helenização faz parte a crença em vários deuses do Olimpo. O maior templo de todos não ficava para a deusa Atena, ficava para a deusa Diana. Deus levanta um apóstolo, esse apóstolo vem da diáspora, os seus pais vêm da Babilônia, e passam a viver na Sicília, numa cidade chamada Tarso. Paulo nunca nasceu dentro de um ambiente judeu, ele nasceu num ambiente grego. Era a cidade de Tarso. Esse apóstolo agora está diante de um desafio monstruoso. Ou ele vai falar nos templos sobre Sócrates, sobre Platão, ou ele vai falar, só você entender, quem helenizou e trouxe toda a macrovisão helênica foi Sócrates, que era discípulo de Platão e era discipulador de Alexandre. O que você tinha nesse ambiente? Uma fé cega aos deuses do Olimpo, a Zeus, Prometeus, Hades, Diana, Artemis, e essa coisa não saía do povo. Mas quando Paulo fala em Romanos capítulo 1, no versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiramente do judeu, depois dos gregos. Presta atenção que eu vou te dizer, a doutrina e cosmovisão de Alexandre venceu a Índia, a cosmovisão grega venceu o Egito. Então Alexandre criou 19 Alexandrias. Aonde Alexandre passou, a cultura foi helenizada e é até hoje, mas ele encontrou com isso aqui na sua frente. O apóstolo Paulo ganhou uma cidade de 150 mil habitantes inteira. E sabe o que ele tinha? O poder do Espírito Santo. Alexandre venceu tudo, mas a palavra venceu a cultura grega, a palavra venceu todo o empecilho. Isso aqui é o poder de Deus. Aleluia, aleluia. Eu estou tomado de uma convicção que nós vamos viver algo grande como esse aqui. Gente, olha o que aconteceu no verso 19. Também, muitos que criam em artes mágicas, eles estavam na rua.
com 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Muitos dos que criam em artes mágicas, livros de feitiçaria, os queimaram na presença de todos na praça. Olha o que aconteceu. O povo iam a Paulo confessando seus pecados, pegavam os seus deusinhos que ficavam no bolso e jogavam no chão, seus braceletes, suas correntes jogavam no chão, pegava seus livros de artes feiticeiras, de deuses do Olimpo, e jogaram no chão, e começaram a queimar tudo. E sabe por quê? Porque lá no versículo 6, Paulo impôs as mãos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, meus irmãos, o Espírito Santo ainda é a nossa maior estratégia de pregação. Eu estava pregando no Peru, uma menininha de 4 anos saiu e parou do meu lado. Eu conto isso sempre, a história é muito forte. Ela olhou para mim e começou a orar em línguas. 4 aninhos, orando em línguas. Eu não tenho dom de interpretação. E ela orava em língua, orava em língua, orava em língua, orava em língua. Eu falei, meu Deus, e agora? Ninguém está entendendo nada. De repente saiu um homem enorme, um russo, mais de 2 metros. Parou na minha frente. Veio a esposa e disse, meu marido quer aceitar Jesus. Eu falei, mas ele quer aceitar Jesus? Quer. Ele entendeu o que eu preguei? Ela disse, nada. Ora, então como é que ele quer aceitar Jesus, se não entendeu o que eu preguei? Porque tudo que o senhor está pregando, essa menina está falando em russo para ele. O batismo com o Espírito Santo, ele é chocante. Por volta de 1595, a Igreja Católica promoveu um movimento chamado Movimento Contra a Reforma. Para que eles queriam? Eles queriam rebater a reforma, contra-atacar. Então começaram a perseguir pastores, mataram, prenderam, queimaram igrejas, prenderam as esposas e as crianças, os filhos dos pastores, foram jogados na rua, morar na rua. A história conta que haviam 1.500 crianças pela França. De repente, o que é que o Espírito Santo fez? Ele batizou um garoto de 10 anos de idade, de madrugada. Esse garoto agora, ele é tomado de profecia, e ele começa a andar pelas ruas de Paris, de madrugada inteira, assim. Daqui um pouco, outra criança. Daqui a pouco, outra criança, outra. Agora, quando ficava madrugada, as crianças saíam do canto em que estava e começavam a andar pelas ruas num som alto. O povo correu para dentro de casa com medo. O que é isso? Nem soldado chegava perto. E as crianças, aquele barulho. E o povo trancado em casa. Olha como que o Espírito Santo aperta. Irmão, avivamento só é avivamento porque o Espírito Santo se faz presente. Tem gente que prega avivamento aí, que quando termina chega a entregar o microfone assim, nenhuma oração faz. Acho que avivamento é esse, cidadão? E aí, essas crianças cheias do Espírito, algumas casas perderam medo, começaram a chamar para dentro de casa. Aonde aquelas crianças pisavam, dentro da casa, aquela casa era batizada com o Espírito Santo. Então as casas agora começaram a acender as suas luzes, o que tinham para acender, e começavam a se juntar com essas crianças batizadas com o Espírito Santo, orando e buscando a Deus nas madrugadas. Daqui um pouco foi soldados batizados com o Espírito Santo. Eu estou contando para você a história de um avivamento chamado Avivamento dos Pequenos Profetas, ou huguenotes, na França. Assim como também aconteceu na Índia com Padame Ramambai e Mumbai, num orfanato de 300 meninas de até 12 anos.
Uma menina foi batizada com o Espírito Santo, depois outra, uma veio com água para jogar, porque ela via as coleguinhas pegando fogo. Padame Ramambai vendo aquilo, ela disse: não joga água, não joga, o Espírito Santo está aqui agora. Então até 6 da manhã, todo o orfanato já estava batizado com o Espírito Santo. Essa história, vou te contar. Chegou o leiteiro, ele foi batizado com o Espírito Santo e saiu. Aqui, ó. E todo mundo vendo o leiteiro daquele jeito. Essa é a história do avivamento da Índia. Deus vai manifestar-se de novo, meu irmão. Nós vamos viver dias de grandes derramamentos espirituais, que crianças vão estar no café da manhã, pronto para ir para a escola, mas não vão para a escola naquele dia, porque foram batizadas com o Espírito Santo na mesa do café. De crianças que o pai vai ter que buscar na escola, porque ela estará tremendo, cheia do poder de Deus. Eu estou olhando aqui de cima, você sabe, eu estava pregando no Rio, eu disse: é possível ver o Espírito Santo. Tem gente que acha estranho isso. No Velho Testamento todo mundo via a nuvem de glória, e no Novo Testamento o Espírito Santo é visto 2 vezes a olho nu. Uma vez ele foi visto como pomba, a outra vez viram ele como línguas de fogo. Eu estou vendo aqui uma movimentação do Espírito. Ore em línguas por 3 minutos, o mais alto que você puder. Mas tem que ser alto e forte, como em Atos 2. Quando você ora em línguas, você atrai o Espírito Santo, porque as línguas é uma posição de respeito a Ele. Ore em línguas, ore em línguas. As línguas te dão talento, as línguas te dão dom de cura. Quem ora em língua cura pessoas, quem ora em língua expulsa demônios, quem ora em língua se move no sobrenatural. Levanta a sua voz em línguas agora. Vamos lá, pura fé. Eu estou vendo uma taça gigante de óleo quente sendo despejado sobre cabeças, sobre casas. Seus filhos serão cheios do Espírito Santo. Vamos lá! Eu estou vendo fogo, 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 fogo. Receba o batismo do Espírito Santo agora. Se você é batizado, seja renovado agora. Se você não é, seja batizado agora. Olha em língua, seja cheio, 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 cheio. Mais, 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 mais. Oh, vamos, fique em pé. Continue ao Espírito Santo. Faça um tributo ao Espírito Santo agora. Vamos lá. Vamos por a fé. Tribute ao Espírito Santo agora. As línguas é um tributo a Ele. Levanta a voz e as mãos. Eu estou ouvindo som de muitas águas. Radaracantalabás, sondorrebacarabalabalabalabas. Senderrecantarabás, orrecalabás, senderrequerecalabás. Tem pessoas sendo curadas aí agora. Tem gente recebendo dom de cura aqui agora. Dom de milagres. Dom de poder. Receba. Eu estou vendo uma bacia com azeite que traz unção. Mais alto, mais alto, mais alto. Isso, você está recebendo agora. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Chorregadabás.
Tem gente aqui que vai vomitar o câncer em casa. Tem gente aqui que está sendo curado da diabetes. Tem gente aqui que está acontecendo um milagre no seu casamento e na sua casa.